Olá, no Documento Verdade de hoje você vai saber mais da situação na Venezuela. Um dos maiores produtores de petróleo do mundo está envolvido numa tensa disputa política que há anos assola o país. Nossa equipe acompanhou de perto a realidade da população que luta para sobreviver em meio a uma crise socioeconômica que parece estar longe de acabar. Você vai ver hospitais sucateados, supermercados com falta de alimentos e até tráfico de dinheiro. E as histórias de pessoas que perderam tudo nesta guerra civil. Um país que poderia ser grande, mas vive um caos político, econômico e social. Pelas ruas de Caracas, capital venezuelana, um povo sofrido. São rostos, nomes, poderes, futuros. Na Venezuela atual, nada é garantido, nem a nossa segurança. Ser visto com uma câmera na mão é indicativo de problemas. Já na chegada ao país, tivemos que lidar com a polícia bolivariana. Para entender como a Venezuela, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, chegou a um colapso, é preciso voltar no tempo, até dezembro de 2012. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. O discurso trouxe um novo personagem ao mapa político mundial, Nicolás Maduro. Em 2013, ele herdou o poder de Hugo Chávez. E o país, que poderia finalmente crescer, ganhou capítulos recheados de crises, manifestações, prisões políticas e milhares de feridos e mortos. A inabilidade de Maduro em comandar uma Venezuela rachada só afundou a já combalida nação. Programas de inclusão social, a modernização da indústria, inflação. Tudo ficou fora de controle. Acuado, Maduro sempre encontrou no confronto uma saída para todos os questionamentos. Com o governo imperialista dos Estados Unidos. É no Palácio de Miraflores que o presidente Nicolás Maduro se reúne com seus principais membros e apoiadores políticos desde que assumiu a cadeira que um dia foi de El Comandante, Hugo Chávez. Assim como no governo anterior, realizar protestos em frente ao palácio contra o presidente só com a autorização dele. Apenas em 2018 foram quase 6.000 manifestações contra Nicolás Maduro em território venezuelano. A maioria delas pedia o básico do governante: atenção aos trabalhadores e cuidados com setores como a saúde. A resposta, em muitas, foi da forma mais comum nos últimos tempos por aqui, na base da truculência e repressão pesada. E a Jaira é deputada e há anos faz oposição ao regime de Nicolás Maduro. Primero quiero empezar a decirte que los venezolanos estamos viviendo la peor tragedia en la historia de Venezuela. Desde el gobierno de Chávez, que controló todos los poderes y que luego le transfirió este poder a Nicolás Maduro, la situación ha empeorado cada día más en Venezuela. Um governo contestado e que também afeta o trabalho da imprensa. Aqui, os jornalistas são vigiados de perto. Para contar ao povo o que acontece no país, é preciso coragem e cautela. Os profissionais, os periodistas que trabalham aqui sofrem censura por parte do governo de Maduro. Censura propiamente dicha, no, aunque hay veces que sí hemos sufrido algún tipo de presiones para que la información salga menos fuerte. Lo que ocurre con la televisión y con la radio es que como ellos funcionan con licencias, con un permiso del gobierno, si critican al gobierno se sienten presionados que les vayan a quitar esa licencia, ese permiso para transmitir, y por eso es que
se han limitado mucho en las críticas. ¿Tú sientes que el trabajo está más difícil? Ahora hay que pedir autorización al Ministerio de Información, es mucho más complicado el trabajo del periodista. Además, antes uno salía a la calle con su credencial y en todas partes le abrían las puertas a uno. Ahora no, ahora más bien es un riesgo llevar una credencial de periodista porque a veces lo agreden a uno. Sí, por ejemplo, cuando se cubren marchas, cuando se cubren protestas, los han agredido, les han quitado los equipos, se los han robado o han simulado robos para quitarles el material. A opressão e a desinformação trazem o fantasma da violência para o já complicado dia a dia de Caracas. Circular pelas ruas de Caracas, seja a pé ou de carro, significa, nos dias atuais, correr o risco de ser assaltado a qualquer momento. Ser alertado, por exemplo, para esconder o celular, evitar andar de relógio ou carregar qualquer outro tipo de objeto de valor é algo que já é rotineiro. E isso mesmo com a forte presença da polícia bolivariana pelas ruas da cidade. ¿Cuál tipo de robo es más frecuente? Los robos de celulares, los robos de carteras, los robos de los vehículos. Claro que uno va a tener miedo acá, aquí uno anda todo amarrado porque sencillamente le pueden quitar todo. Eso es Barinas, Apure, Portuguesa, todos los estados del país están así. ¿Ya fuiste robado? Claro, pero no por los malandros, por la misma policía. Aquí en Venezuela, lamentablemente, la misma policía te roba. Acusações de crimes cometidos por policiais bolivarianos não faltam. Eles estão por todos os lados. Mas para quem está em Caracas, a sensação é de que a polícia está muito mais focada em mostrar poder e amedrontar quem possa ir contra Maduro. A sensação de insegurança e o caos financeiro vivido pelo país dão ares ainda mais dramáticos para a população venezuelana. Os reflexos da crise estão por todos os lados e obrigam o venezuelano a se adaptar a todas as situações, até mesmo aquelas que os levam para a ilegalidade. Sacar dinheiro aqui na Venezuela se tornou um grande problema para a população. Nos caixas eletrônicos, o máximo que se permite retirar são 500 bolívares, o que equivale a mais ou menos 19 centavos de dólares. Por causa disso e também pelo fato de muitos comércios e serviços não aceitarem cartões de débito, muitas pessoas se veem obrigadas a comprar seu próprio dinheiro. Elas transferem um determinado valor para quem vende e resgatam um valor inferior, só que em dinheiro vivo. É o chamado tráfico do dinheiro. Pelas ruas de Caracas, o assunto tráfico de dinheiro é sigiloso. O câmbio informal e ilegal de bolívares é mais um tempero no desespero da crise venezuelana. O salário mínimo do país é de 18 mil bolívares, um valor irrisório se convertido para a moeda brasileira. Basta uma ida ao supermercado para entender o que leva o povo a praticar um crime para sobreviver. Segundo a ONU, 4 milhões de venezuelanos estão em situação de pobreza extrema. Nesse mercado, encontramos o setor de congelados inteiro vazio. Carne e outros alimentos de origem animal são raridade. Neste freezer, o pouco de carne que restou é vendido a preço de ouro. Em outro setor do mercado, gôndolas cheias. Produtos como refrigerante, água e papel higiênico não faltam. Os preços são muito altos para quem não tem dinheiro nem para viver com o mínimo. Comida em abundância na Venezuela é sinônimo de riqueza. O desperdício de alimentos é visto pelo povo como uma ofensa. Todo e qualquer tipo de comida tem o seu valor. Circulando pelas ruas, nos deparamos com esse casal, comendo do lixo. Vi que vocês estavam pegando comida do lixo. Porque a veces la situación aquí en Venezuela está un poco difícil. La única solución es pegar comida de lixo. No es bueno, pero a veces toca, pues. Pedacitos de pan. ¿Y tú qué achaste en la basura? Sí, este es para galletas y bromas, así que a veces botan y uno la agarra. A falta de comida atinge até mesmo quem tem um lar para viver. É o caso da advogada Maria do Carmo. Encontramos com ela em uma rua pedindo dinheiro para comprar ovos. O drama é que vive em casa, onde mora com a mãe doente,
é o mesmo de milhares de venezuelanos. Que era carne, pero esto es mucho hueso y no sabemos cómo comerlo. Solamente huevo Y arroz. y arroz. Y arroz. No tengo detergente para lavar. Aquí duermo yo con mi mamá. Mi mamá es ella, se partió las dos piernas, las dos caderas. ¿Cómo era tu vida antes de la crisis? Diferente. Uno daba. El que no tenía, no te preocupes, toma. Tú no tienes, yo tengo, tú no tienes, yo tengo. ¿Y ahora? Me mata usted aquí por una pastilla, porque le dé un poquito de jugo y no tengo. Tengo un poquito de agua que la herví. Estamos pasando calamidades. No soy yo sola, hay mucha gente que pasa calamidades. Porque como nosotros si fuéramos animales. Y también sufro de nervios, de estrés, de todo. No es fácil. Ver a uma mamá así, sin poderle dar nada. Assim como Dona Maria do Carmo e a mãe, grande parte da população também não consegue atendimento hospitalar. Los hospitales. Crítico, caótico, los invito a que vayan. Los invito a que vayan, pero entren a los hospitales para que usted vea la situación crítica que tiene un hospital. Aquí, para que un paciente pueda sobrevivir, tiene que ser por medio de la caridad humana. Estamos em um dos maiores hospitais de Caracas. Do lado de fora, os primeiros sintomas da falência do sistema de saúde do país. Aqui, flagramos crianças brincando ao lado de um amontoado de lixo hospitalar. Seringas, roupas de pacientes e sondas. Tudo misturado a comida estragada e moscas. Flagramos também o momento em que um funcionário jogava o lixo na caçamba. No dia seguinte, o material contaminado ainda estava lá. Os problemas estão por todos os lados. Sem que percebessem, entramos no prédio. Com uma câmera escondida, circulamos pelos corredores vazios. Este é o setor de emergência do hospital. Por aqui, faltam médicos, remédios e estrutura adequada para o atendimento de pacientes. No prédio de 8 andares, apenas 2 funcionam. Conforme avançamos pelos corredores, fica claro o descaso com a saúde venezuelana. Os elevadores não funcionam. É preciso subir e descer escadas. Paredes e portas estão danificadas. Num quarto praticamente vazio, o menino esperava por atendimento. Aqui são os parentes que cuidam da comida. Em alguns andares também não há água. Enquanto isso, lá fora, pacientes esperam por horas e até por dias para serem atendidos. Há quem espere meses por um simples retorno ao médico. Roraima é outro exemplo de quem sofre com a falta de atendimento médico no país. Com câncer na medula, ela procurou ajuda em vários hospitais públicos da cidade. Sí, visité varios hospitales donde no podía conseguir absolutamente nada. De hecho, para que me pudieran hacer la biopsia, tuvimos que comprar todos los insumos porque eso fue una intervención quirúrgica, pues, ¿no? Eso fue en quirófano. Tuvimos que comprar todos los insumos necesarios para eso. Y bueno, y este estudio sumamente costoso también, pero tuvimos que hacerlo de esa manera privada porque no tuvimos apoyo en el sector público. Bueno, por lo menos en mi caso, para yo cubrir todos estos estudios, yo tuve que vender un aire acondicionado, yo tuve que vender un teléfono. La situación se agravaste después de la crisis en el país. Sí, bueno, realmente digo que me enfermé en el peor momento de mi país, en el peor momento porque la crisis está incontrolable, pues. ¿Qué piensas sobre el gobierno? Bueno, nada, está haciendo caso omiso a estos casos realmente, porque al evitar que pase la ayuda humanitaria, estás haciendo caso omiso a casos como el mío. Esses aqui são os únicos remédios que a Jurema tem, mas muito longe ainda do tratamento que ela precisa fazer. A medicina é muito cara, muito custosa, ¿sí? Sí, es muy costosa. Si se consigue, es muy costosa. Porque a nivel genérico ya no se consigue, que son los que de bajo costo, pues ya eso no se consigue, son costosas. No tiene dinero. No, de hecho me mandaron a colocar unos complejos B12 que no lo he podido comprar, pues.
porque a veces o uno compra algo de comida o compra la medicina. Em Caracas, a maioria das farmácias pertence a uma mesma rede. Fomos em uma delas. Com uma câmera escondida, nós circulamos pelos corredores da farmácia. Nós estamos em uma farmácia que fica em um dos bairros mais ricos aqui de Caracas, que é o bairro de Las Mercedes. E a gente vê que tem todo tipo de produto, não falta nada. O problema é que é tudo muito caro. Por exemplo, olha só, shampoo aqui custa 13 mil bolívares. O que significa isso? Significa que é praticamente todo o salário mínimo que se ganha aqui na Venezuela. Eu miro as coisas que compraste e os preços e vejo que extremadamente alto. Muito alto. Muitas pessoas não teriam condições de hacerlo esto. No, porque en el caso mío, porque yo tengo unas hijas que hace muchos años se fueron al exterior y así como yo, la mayoría de los que estamos en estos sectores recibimos ayuda de afuera, la remesa, ¿ves? Lo que llaman la remesa. Entonces mis hijas son profesionales, son ingenieras de computación, viven en Francia hace muchos años y entonces me mandan, me ayudan. Si no, no podría comprar. Esto no alcanza para nada, esto no sirve. Ya no lo aceptan. ¿Cuánto tienes aquí? Aquí hay 2.000 bolívares. 2.000 bolívares, es mucho poco, no da para nada. 2.000 bolívares no alcanza para nada. Con esto no compras un kilo de arroz, no compras una harina pan, no compras una pasta, no compras un aceite, no puedes comprar carne, pollo, no compras nada. Ruim com pouco dinheiro, pior sem nada. É o que encontramos em Caracas. Aqui são muitas as pessoas em situação de rua. Solicitamos dados ao governo, mas foram negados pelo regime de Nicolás Maduro. Esse rio é o rio El Guaire e ele corta toda a cidade de Caracas. E o detalhe é que muitas pessoas vivem às margens desse rio aqui. O Neir, ele é uma dessas pessoas. Tu vives há quanto tempo em situação de rua? Alrededor de unos 15 años. 15 años. Sí, viviendo aquí en El Guaire, recogiendo envases plásticos para sobrevivir, comiendo de la basura. Y esa es mi única forma de vida ahorita, pues porque no he tenido ayuda del gobierno. ¿Cómo haces para se bañar? Bañar, bueno, a veces pido agua en los negocios, con unos tobitos de agua que tengo ahí, me baño allí en la esquina. Y a veces duro hasta 5 o 6 días sin bañarme cuando no se puede, porque el agua por aqui é muito escassa. Nós vamos descer com ele para mostrar a situação, a dificuldade que ele enfrenta todos os dias para poder viver, sobreviver. Esse daqui é meio perigoso, porque bem aqui a gente já tem o rio, então se qualquer vacilo aqui a gente pode cair lá embaixo. Vamos andando aqui. Aqui o cheiro é mais forte por causa do rio contaminado. Aqui as coisas, né? Trabalha por aqui catando material reciclável, como essa garrafa de plástico, copos, enfim, tem toda uma sacola aqui. Isso aqui é todo o trabalho dedicado para que ele consiga algum dinheiro. E aqui tem mais, olha só, mais sacos plásticos, tudo isso que você foi catando, né? Saco também para meter. E é aqui, exatamente aqui, que ele dorme, que ele passa as noites. Não sente medo? No, gracias a Dios, estoy con la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios duermo aquí, gracias a Dios en los 15 años que tengo no he tenido ningún percance, entonces gracias a Dios. Agora estamos em uma das regiões mais perigosas de Caracas. Nos últimos anos, comunidades como essa tiveram um significativo aumento no número de moradores por causa da crise. Nós estamos entrando na favela 23 de janeiro, que é uma das mais populares aqui da cidade de Caracas, a mais popular historicamente falando por toda a questão política que envolve. Estamos com nossa equipe, o motorista Alfredo, a produtora Helena, o cinegrafista Oséias e o líder da comunidade e só estamos entrando porque ele está com a gente por conta de toda a segurança que tem que ser necessária. O que é a Zona de Paz? La Zona de Paz es algo que instauró el gobierno para armar a civiles. Estamos hablando de civiles armados. El
gobierno decidió obtener una especie de otro cuerpo policial, pero a través de los civiles, los cuales pues tienen armas largas y cuidan o protegen, entre comillas, toda esta comunidad. Esta comunidad está protegida por ellos y también aprovechan para hacer actos políticos, o sea, promocionan al gobierno y están armados, pero siempre hablamos de civiles que cuidan toda la zona. Y cuando se habla de zona de paz es porque los cuerpos policiales tienen prohibido el acceso a esta zona, porque los grupos armados nos cuidan, nos protegen y son los que velan por la seguridad de los que viven en esta zona. Mencionan los colectivos. Los colectivos, exactamente. Exactamente, se llaman colectivos, se hacen llamar colectivos. Existen aproximadamente más de 20 colectivos diferentes, pequeños, grandes, algunos con orientaciones culturales, otras con orientaciones más políticas, otras sociales. No se puede hablar mal del gobierno, no puedes hacerlo a Vox Populi o no lo puedes hacer de manera que llame la atención porque pudiera traerte problemas. Las personas que viven aquí son a favor de Maduro. En su mayoría sí. En su mayoría todavía aquí existen personas que creen en el proceso socialista y chavista. Todavía queda. Y quizás el porcentaje ha ido disminuyendo y se ha incrementado la oposición en el 23 de enero. Es posible decir, es posible hablar que las personas que viven aquí hacen parte de los ejércitos que trabajan para el gobierno o no? Sí. Si te referías a que las personas de esta comunidad pertenecen al ejército. Sí, te explico algo, para aclararte 2 puntos. Esta es una comunidad que aquí hay de todo. De todo. Esto es pluripolar, todo. Puedes conseguir de todo aqui. Nós descemos do carro para mostrar esta cena aqui. Aqui é parte da favela 23 de janeiro e nós somos orientados a gravar rápido porque se alguém do grupo coletivo ver a gente, nós podemos ter todo o equipamento levado. Agora, o interessante é que cerca de 25 mil pessoas vivem na favela 23 de janeiro e o detalhe é que cada setor da comunidade tem uma liderança. Há bandidos? Muchos que ahora son señores. Ahora son señores de comunidades que tienen panadería, tienen negocios y ya no son tan bandidos porque se han beneficiado, tienen ambulancias, tienen motos, se usan circuitos cerrados. Entonces esos bandidos ya no son tan bandidos. Los colectivos aquí en el 23 de enero son los dueños de la mayor almacenadora de comida que existe en toda Caracas. Ellos tienen el poder económico de la comida del Estado. El Estado envía bolsas de comida y ellos se apoderan en cierta forma y las comercializan. Barril de pólvora político, social e econômico que também afeta o Brasil. Desde 2016, a população do país vizinho vem migrando para o Brasil. Só no ano passado, mais de 900 indígenas venezuelanos entraram na capital do Amazonas. Ontem, 2 índios venezuelanos foram mortos na mesma região. Os protestos começaram após o fechamento das fronteiras da Venezuela com o Brasil e Colômbia. Mas, no meio disso tudo, surgiu um novo personagem, Juan Guaidó. Del Ejecutivo Nacional. Líder da oposição e autoproclamado presidente do país, ele ainda é uma incógnita para os venezuelanos. Com o apoio de países como Estados Unidos e Brasil, ele espera ter condições para governar. Não será fácil. Terá que unificar uma nação em frangalhos. E você vai ver a seguir as crianças venezuelanas e o futuro do país. Como educá-las em um país desabastecido? Por que Hugo Chávez ainda é um mártir? E a chegada da ajuda humanitária em território venezuelano pela fronteira? É daqui a pouco no documento Verdade. As crianças venezuelanas e o futuro do país.
Como educá-las em um país sem estrutura? Você vai ver uma escola que só funciona por meio da ajuda de uma entidade social e entender por que a figura de Hugo Chávez ainda tem força em um país que poderia facilmente estar entre os mais desenvolvidos do mundo. Nossa viagem continua a nos mostrar que estamos mesmo em um território dividido. De um lado, problemas socioeconômicos e políticos. Do outro, a fartura. Estamos em um dos bairros mais ricos da capital venezuelana. Da janela do carro, uma realidade bem diferente da que encontramos por grande parte das ruas de Caracas. Uma realidade para poucos aqui na Venezuela. Leopoldo faz parte dessa pequena parcela de privilegiados. Ele vive em um amplo e bem decorado apartamento em um bairro de alto padrão de Caracas. O imóvel oferece ainda uma bela vista da cidade. Leopoldo é dono de uma empresa que presta assessoria financeira para bancos americanos e suíços. Ele conta que com a crise muitas portas do mercado financeiro se fecharam. Esta situação, as coisas pioraram muito, os negócios do mundo financeiro, como está para você? Sí, toda esta situación nos ha complicado el trabajo porque ha puesto a los clientes venezolanos en una posición muy complicada. Todo este dinero que se ha hecho, todas estas nuevas fortunas que han salido, pues han obligado a los bancos americanos, a los bancos suizos, pues a tener todo un trabajo de compliance para entender de dónde puede venir ese dinero. Te explico un poco más. El banco necesita saber si una persona en específico puede justificar la cantidad de dinero que intenta abrir. Hemos visto cuentas pues, en las cuales te llega cualquier persona y te quiere abrir una cuenta gigante, y cuando haces un poco de trabajo de investigación de dónde provienen los fondos, pues no hay manera de justificarla. Entonces nos ha complicado el trabajo en ese sentido porque es muy difícil hoy día abrir una cuenta a una persona venezolana. Alejandra, esposa de Leopoldo, é formada em jornalismo e chegou a trabalhar no Rio de Janeiro, onde morou por 3 anos. Sem visto de trabalho, foi obrigada a voltar. O jornalismo ficou de lado e hoje trabalha com o marido no mercado de capitais. Alejandra, como que você vê a economia na Venezuela hoje? Bom, a economia nacional está muito forte quanto à crise do país. Então, você pode perceber, os analistas já falaram que tem 4% de inflação diária. Então, o paisagem não é muito agradável para os venezuelanos agora. Não sei se essa crise pode melhorar ou pode ficar igual. Então, não tem alguma previsão positiva por enquanto. Alejandra, você sente que aqui hoje você consegue ter um salário melhor do que você tinha no Brasil? Não, por enquanto não. Assim, se você ganhar em dólares, como é o meu caso, você consiga viver. Mas se você falar de uma jornalista, o que eu fazia 6 anos atrás, não. Tem muita gente que já foi embora por causa disso. O salário não dá para viver. As belas casas, os carros imponentes e até uma alimentação de qualidade hoje não passam de sonhos distantes para os venezuelanos. Para conquistar tudo isso, é preciso muito empenho em um país afundado na crise. Para os mais novos, a chance de vencer passa obrigatoriamente pelos estudos. Fomos até uma escola de Caracas. A educação é um dos setores mais afetados pela crise venezuelana. Grande parte das escolas aqui na Venezuela não tem um número suficiente de professores. Muitos desistiram de dar aula por causa dos baixos salários. Além disso, falta material escolar. Esta escola fica em uma das favelas mais perigosas aqui da cidade de Caracas e só funciona graças às contribuições de uma associação religiosa. Aqui, os pequeninos têm alimentação garantida. Na sopa servida no almoço, legumes, macarrão e é só. Falta carne. Mesmo sem esse item no cardápio, os alunos comem com gosto e não se acanham com a nossa presença. Está bueno? Yeah.
¿Tú comes siempre en la escuela? Sí. ¿Te gusta? Sí, ¿Qué quieres hacer cuando crecer? policía. ¿Policía? ¡Wow! ¿La policía bolivariana? Sí. Sí. Porque el papá de mi hermano es policía y yo cuando era pequeña, yo lo conocí, mi mamá me dijo que era policía y me gustó ese trabajo y yo dije cuando yo sea grande yo voy a ser policía. ¿En su casa tienes mucha dificultad para se comprar comida? Sí, tenemos porque nos llega la caja del CLAS y cuando nos llega guardamos todo y tenemos el estante que tenemos para la comida. Lo que dicen tu papá, tu mamá, lo que dice tu papá, tu madre sobre la situación del país. Mi mamá dice que ya se tiene que ir Maduro porque ella quiere tener una casa, un carro y nos quiere meter en una nueva escuela a mi hermanito. A educação venezuelana foi destaque em um encontro da Unesco em 2017. À época, o então ministro da Educação, Elias Jauá, afirmou que mais de 8 milhões de estudantes iam às escolas públicas. Para se ter uma ideia, em 2005, a Venezuela foi considerada um país livre do analfabetismo pela Unesco. Un profesor de Venezuela es angustiante, es en expectativas cada día. Sin embargo, aquel docente que tiene vocación de servicio, aquel docente que está dispuesto a dar su conocimiento para enseñar, faltan docentes. Y los que lo hacen algunos por vocación porque se han quedado en el país y han estado aquí en ese proceso de formación con los muchachos, pues lo hacen como a media marcha, no lo hacen completo como lo hacían al 100% antes, sino que lo hacen a media marcha, porque también los muchachos faltan, los representantes de los muchachos también han tenido que emigrar del país y entonces otras personas, otros familiares son los que se hacen responsables de ellos y entonces claro, hay todo un cúmulo de cosas que no permiten que los muchachos estén al 100% y los profesores pues estén al 100% en sus actividades. Iofre está no ensino médio e, apesar das dificuldades, é hoje considerado o melhor aluno da escola. Como é a situação na escola aqui? Bueno, es una situación bastante complicada. Yo soy un alumno que vive un poco retirado del colegio y la situación transporte es uno de los problemas que afectan también porque muchas veces tenemos que venir desde lejos caminando, haciendo un esfuerzo grandísimo. De hecho, aquí mi día a día es levantarme a las 5 de la mañana, arreglar mis cosas, venir a estudiar, luego salir de aquí a las 5:30 y llegar a mi casa a 6:30, 7, ya casi oscuro. Motivo de que también muchas veces tenemos que caminar hacia el sitio de nuestro hogar. De verdad que la buena vida en Venezuela, la calidad de vida en Venezuela no existe. Aquí se sobrevive, aquí no se vive de una manera satisfactoria. Aquí nos levantamos cada día y es pensando, wow, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer mañana? Hoy tenemos comida, pero mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? Entonces, esa es la situación, de verdad. Nosotros venimos a estudiar pensando en un mejor futuro, en superarnos cada día más, pero simplemente no se sabe qué pueda pasar mañana. Educação, trabalho, saúde, alimentação. Questões que marcam o governo Maduro e também marcaram o período em que Hugo Chávez esteve no poder, entre 1999 e 2012. Basta dar algumas voltas por Caracas e conversar com as pessoas para ver como a memória de Hugo Chávez é presente na vida dos venezuelanos. Mesmo quem se declara oposição ao governo de Nicolás Maduro afirma sentir saudades do ex-líder que pregava o socialismo e que por 14 anos governou o país. Chávez não era uma figura fácil. Apelidado de El Comandante, mudou toda a estrutura socioeconômica da Venezuela. Irracível, não perdoava adversários. Era acusado de perseguir e até torturar oposicionistas. Su marido está preso, ¿sí? Mira, el caso de mi esposo es el caso de muchos presos políticos en Venezuela. Mi esposo, el comisario Lázaro Forero, el 11 de abril del año 2002,
era el subdirector de la Policía Metropolitana. Mi esposo lo que hizo fue cumplir con las funciones que cumple un funcionario policial, que era resguardar la vida y la integridad física de todas esas personas que marcharon el 11 de abril. Luego, allí en esa marcha, cuando se llegó al centro de Caracas, un gran grupo de personas afectas a Chávez, al oficialismo, armados, le dispararon a esta marcha pacífica. Salieron de allí 19 muertos, más de 150 heridos. Por supuesto que tenía que buscar culpables porque a nivel internacional le pedían una explicación de dónde habían salido todos esos muertos, a pesar de que los medios de comunicación transmitieron la cantidad de personas armadas que tenía Chávez, e ele tinha que buscar um culpável. Não raro era apontado por organizações de direitos humanos como um dos maiores ditadores da América Latina. E para o governo americano, principalmente na segunda era Bush, Chávez era capaz de causar instabilidade para toda a América Latina. Chávez era melhor? Sí, claro, cómo no. Él fue el que le dio comienzo a este proceso. Y este cristiano que está ahorita sigue haciendo su legado. A morte dele, em março de 2013, foi um duro golpe para milhões de apoiadores que acreditaram que Maduro poderia significar uma continuação e, quem sabe, uma melhora. A história provou que não. Lo ha metido por un callejón sin salida. Quiere tener un poco de paz y tranquilidad mental, la cual no se puede conseguir con esta inseguridad. Porque, amigo, honestamente, aquí donde tú estás corriendo un peligro como periodista en Venezuela y estás corriendo la probabilidad de que cualquiera te robe la cámara, el micrófono, cosa que en otros países del primer mundo no pasa, donde hay un país democrático de verdad. O governante foi considerado um usurpador pela Assembleia Nacional Venezuelana. Juan Guaidó, então presidente do Congresso, assumiu o comando do país. Maduro não aceitou a derrota e, desde janeiro, tem tido constantes batalhas políticas contra o adversário e outros países que assumiram Guaidó como presidente venezuelano de fato. Em entrevista a uma agência de notícias, Maduro detonou quem considera o principal responsável pela série de conflitos políticos, sociais e econômicos da Venezuela, Donald Trump. La gran mayoría del país, dicen las encuestas, tiene gran conciencia de la guerra económica que nos han hecho al país. Hoy por hoy, te digo, Ian, hay más conciencia por las sanciones económicas que abiertamente esgrime el presidente Donald Trump contra Venezuela. Hoy hay una gran conciencia en el país del daño que le hacen las sanciones, la persecución económica financiera que el gobierno de Estados Unidos ha arremetido contra Venezuela. As sanções impostas a Maduro e o acirramento da crise no país fizeram com que diversas nações propusessem o envio de ajuda humanitária à Venezuela. A ajuda foi negada e abriu-se aí uma nova disputa entre Maduro e Juan Guaidó. Só que esta envolve sangue, morte e muita confusão. Juan Guaidó se autodeclarou presidente interino. Desde cedo, o clima era de tensão entre manifestantes e forças de segurança. Nesta guerra civil, iniciada por motivos políticos, quem perde é a Venezuela de Maria do Carmo, Yajaira, Roraima, Joffre e tantos outros rostos. São eles que arcam com o esfacelamento do país. Mas e o futuro? O que reserva para os pequenos que buscam no estudo conforto e certezas de sonhar em meio à crise? Isso ainda é uma incógnita. Esperamos que seja como este ambulante imagina, com esperança de dias melhores. ¿Tienes esperanza de días mejores? Claro que sí. Yo espero un futuro mejor para mi hijo, una Venezuela mejor para todos, porque esta Venezuela así no cuadra mucho. O Documento Verdade fica por aqui. Perdeu algum momento do programa ou quer assistir novamente? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Até mais!